Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para falar sobre o barroco na literatura brasileira. O barroco chegou ao Brasil, esse estilo literário, através dos jesuítas no século XVI, ou seja, no século do descobrimento do Brasil, né? Então, pelo fato de ter sido trazido pelos jesuítas, vocês já imaginam que ele começou aqui com um cunho religioso. Como eu disse, a religiosidade deu aquele tom inicial do barroco. Mas na mesma época, na Europa, o movimento renascentista estava tomando força e esse movimento valorizava muito as coisas do homem. Então começou a haver aquele contraste, as coisas de Deus e do homem. Por isso o homem do barroco era um homem muito em conflito. Ele uma hora valorizava as coisas religiosas, outra hora valorizava as próprias coisas humanas. Então era aquela guerra eterna entre o teocentrismo, Deus como centro de tudo, e o antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Então nós vamos ver, até pelas imagens, a gente vê ali uma imagem religiosa, outra humana, em conflito. Nós vamos encontrar muito isso nos textos do barroco. A primeira obra literária oficial é considerada a Prosopopeia, de Bento Teixeira, mas não é a mais famosa do barroco. Nem ele o poeta mais famoso. As características, o dualismo, como eu já disse a vocês, né? Deus e homem. Nós estudamos figuras de linguagem, lembra que eu disse que a gente ia precisar disso no barroco? Então, no barroco, a gente vai encontrar o uso de muitas figuras de linguagem, entre elas a hipérbole, porque haverá muitos exageros nos textos literários barrocos, muitas ideias opostas, contrárias, né? Antítese. Vai haver muito jogo de palavras, muitas palavras não muito utilizadas, né, rebuscadas, é um jogo de palavras, o cultismo. E também um jogo de ideias, de tentar convencer as pessoas daqueles conceitos, daquelas ideias defendidas no texto. É o conceptismo. Muitas contradições, o que é normal quando uma pessoa está em conflito, né, é o paradoxo. E uma arte muito rebuscada, como era na arquitetura, né, com aqueles anjinhos trabalhados, aquelas igrejas muito trabalhadas. A linguagem literária também no barroco é muito rebuscada, muito trabalhada. O poeta mais importante, mais famoso do barroco é esse daí, Gregório de Matos. Ele escreveu poesias líricas, né, assim, bem poéticas, religiosas, mas também muito satíricas. Ele era tão ácido, tão irônico, tão debochado, que ele recebeu o apelido lá na Bahia de Boca do Inferno. Ele falava mal das pessoas, das mulheres vulgares, das mulheres que traíam, ele falava mal dos políticos, ele tinha um sentido muito irônico, sarcástico, né? Nós vamos estudar textos dele futuramente. Ali tem a data de nascimento e morte aqui no Brasil mesmo. Esteve em Portugal. E o padre Antônio Vieira, que nasceu em Lisboa, mas morreu no Brasil, ele é considerado o poeta barroco com o texto mais expressivo, mais rico, mais bem cuidado, muito mais do que o do Gregório de Matos, embora não tenha ficado tão famoso quanto ele, né? Mas ele fez muitas oratórias, muitos discursos, escreveu mais de 200 sermões e ficou muito conhecido pela sua capacidade de se expressar, pela sua eloquência e o poder de convencer as pessoas de suas ideias. O conceptismo nunca esteve tão presente no barroco como na obra do padre Antônio Vieira. E como eu disse, seus textos são considerados a expressão máxima, os textos de melhor qualidade do barroco brasileiro. Nós vamos ver um pouco de texto dele também em outra aula. E é isso, gente. Na próxima aula vamos analisar textos barrocos, tanto do Gregório de Matos quanto do padre Antônio Vieira, para essa aula aqui não ficar tão longa. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.